Esse CD tem músicas maravilhosas, Supermissão, Celebração, um belo CD. Mas agora, chegou a hora de nós ouvirmos a música mais linda de todas. A música que sai da palavra de Deus, a mensagem que faz vibrar o coração, a mensagem que faz com que compreendamos melhor o poder e o significado do verdadeiro louvor. Nós podemos louvar a Deus não somente através da música, mas também através da comunhão, estudando a Bíblia e orando. O tema de hoje é o verdadeiro e o falso profeta. Esse tema vai te levar a adorar o verdadeiro Deus da maneira certa. A palavra de Deus aqui no livro de São Mateus, no capítulo 7 e no versículo 15, fala dos falsos profetas. Você consegue ver aqui, olha, falsos profetas. Diz a Bíblia: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o versículo 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E olha o 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas deveriam surgir. Homens dizendo receber visões de Deus, no entanto essas visões não vêm de Deus. E outros pregando uma mensagem, profetizando uma coisa que Deus nunca profetizou. Você precisa entender quais são as características do verdadeiro e as características dos falsos profetas. Vamos agora, com calma, ver aqui no computador, baseado na Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre estes falsos profetas. Antes do pecado, Deus falava face a face com o homem. Após o pecado, Deus passou a falar através de profetas. Deus dava ao profeta visões e sonhos. O profeta escrevia e depois ele transmitia esta mensagem a outras pessoas. Deus falava face a face antes do pecado. Após o pecado, passou a falar através de profetas. Os videntes modernos podem predizer o futuro? Você já viu quando chega no dia 31 de dezembro? É incrível, né? A televisão começa a mostrar aquelas mulheres, aqueles homens que jogam búzios. Já viu? Mexe com búzios, com cartas, com essas coisas, numerologia e tudo mais. E eles começam a dizer, olha, o ano que vem vai ser assim, 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 para tal artista, para tal político e para tal pessoa. Eles e elas, eles tentam predizer o futuro, mas o futuro só Deus sabe, só a Deus pertence. Homem nenhum sabe o futuro, nem o diabo. Aqui, os mistérios que existem, diz a Bíblia, nem magos, nem astrólogos, nem encantadores, ou seja, nem feiticeiros, nenhum deles pode revelar. O futuro só Deus pertence, só Deus sabe, só Deus tem capacidade de saber. Mas algumas pessoas insistem em predizer o futuro. São falsos profetas, são homens e mulheres que, na verdade, o que eles querem mesmo? Vem cá, a sua grana, é isso que eles querem, pegar o seu dinheiro. Mas tome cuidado, porque depois do estudo de hoje, você vai estar de olhos bem abertos e não vai cair mais nesses enganos. O cuidado é através do estudo da Bíblia. Vamos em frente. Olha aqui, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Esse Deus, sim, Ele conhece o futuro, Ele sabe todas as coisas. Que bom que Deus revela os mistérios. Agora, a palavra de Deus diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os verdadeiros profetas receberiam o dom de fazer milagres, farão milagres, expulsarão demônios, falarão novas línguas, obedecem aos mandamentos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade, falam em nome de Jesus, usam e creem em toda a Bíblia. Estes sinais, diz a Bíblia, deveriam acompanhar aqueles que creem. Agora, observe, e os falsos profetas? Os falsos profetas, olha o que diz a Bíblia, eles farão grandes sinais, fariam prodígios,
profetizariam em nome de Jesus, expulsariam demônios, falariam em línguas estranhas, iriam fazer muitos milagres para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Mas a pergunta é: quem realmente é verdadeiro e quem realmente é falso? Aparentemente, não dá para saber quem é verdadeiro e quem é falso. Então Tomé perguntou a Jesus: Senhor, como saber o caminho? Como saber o caminho? Esta é uma pergunta interessante que Tomé fez. Jesus disse: eu vou para o meu Pai e voltarei. E disse Jesus: vocês sabem o caminho? Mas Tomé olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não sei o caminho, como eu vou saber o caminho? Esta é uma pergunta feita por Tomé, mas feita também por muitas pessoas hoje. Você dá uma olhada assim no mundo religioso e você percebe que existem muitas religiões, não é verdade? Vem aqui. Existem muitas, mas muitas, milhares e milhares de religiões, e cada uma fala uma coisa. Cada uma profetiza diferente da outra. E a pergunta de Tomé faz sentido, não faz? Como saber o caminho? Como saber qual a igreja certa? Como saber quem é que fala a verdade e quem é que fala mentira? Como saber quem é que está profetizando corretamente e quem é que está profetizando de forma errônea? A palavra de Deus nos mostra claramente quais são as duas principais características da igreja verdadeira. E você vai perceber que a igreja verdadeira, ela tem o dom de profecia. Ela tem o dom de profetizar. Ela receberia o dom que o profeta Joel vaticinou, profetizou lá no capítulo 2, versículo 28 do seu livro. Joel escreveu que nos últimos dias Deus daria à sua igreja o dom de profecia. Os jovens profetizariam, escreveu o profeta Joel. Então nós vamos analisar as características da igreja verdadeira. Vamos agora abrir a Bíblia e vamos considerar? Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus e considerar as duas principais características da igreja verdadeira. Isto vai surpreendê-lo, eu tenho certeza disso. Vem aqui, olha, Apocalipse, capítulo 12, está aqui, pronto, capítulo 12, versículo 17, está aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pronto, eu tenho agora as duas características da igreja. Vamos olhar num quadro maior na nossa tela e você vai entender melhor as duas características e o que realmente isto significa. Está bem? Me acompanha. Vamos até a tela, eu vou mostrar a você. Fique atento, tá bom? Vamos lá. Aqui, exatamente, nesta tela você pode observar as duas características. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Segundo, tem o testemunho de Jesus. Estas são as duas características da igreja verdadeira. Os mandamentos de Deus, você sabe, são os 10 mandamentos, os 10. E a igreja de Deus é aquela que guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Mas a pergunta é: o que significa o testemunho de Jesus? O que quer dizer o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus, de acordo com a Bíblia, é algo que vai surpreender você. Eu vou agora ler na palavra de Deus o que significa o testemunho de Jesus. Vamos lá. O testemunho de Jesus, em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Eu tenho a resposta. Aliás, o Apocalipse tem a resposta. E eu vou te mostrar. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus, olha aqui, ó, é o espírito da profecia. Viu? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A Bíblia diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar aquele povo que
guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora eu sei que o mandamento de Deus são os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é o dom de profecia. Portanto, a igreja verdadeira, ela tem o dom de profetizar, ela guarda os mandamentos de Deus. E é por esta razão, por a igreja obedecer a Deus e também ter o espírito da profecia, é por isso que o diabo não gosta da igreja. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós nos alegramos em saber que o diabo não gosta da igreja. Se ele não gosta da igreja que eu frequento, significa que esta igreja incomoda ele. E nós vamos agora ver aqui no computador estas palavras que vimos agora no capítulo 19 e no versículo 10. Vem aqui no computador, olha. Confira quais são as características do profeta em visão. Vamos lá? O profeta vê, ouve, sente, fala e não respira. Daniel 10, versos de 15 a 17. O profeta em visão, ele vê, ele ouve, ele sente, ele fala e ele não respira. Se algum profeta que você conhece não se enquadra neste perfil, nessas características, tenha certeza, é um falso profeta. O diabo pode dar uma visão a alguém. O diabo tem capacidade de dar uma visão para uma pessoa, a uma pessoa. Veja, o diabo pode dar uma visão a alguém. Sim, ele pode. O falso profeta pode ver, ouvir, sentir e até falar, mas nunca ficar sem fôlego. Se o diabo tentar tirar o fôlego de alguém, ele mata aquela pessoa. Confira, o diabo não pode tirar o fôlego de uma pessoa e ainda mantê-la viva. Veja agora. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, versículo 20. Todo aquele que diz, eu conheço e não guardo os mandamentos, é falso profeta. Olha, a igreja ou pessoa que prega esse tipo de mensagem é mentirosa e nela não está a verdade. Se não é fiel a Deus, é um falso profeta. Pode profetizar o que quiser. E agora, a igreja verdadeira, como falei a você, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. Mas o que significa mesmo o testemunho de Jesus? A resposta já está aqui. É o espírito da profecia, é o dom da profecia. Eu tenho a alegria de dizer a você, eu tenho a honra de dizer a você, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, olha, a Igreja Adventista é a única que tem estas duas características. A Igreja Adventista, ela aceita os 10 mandamentos e ela tem o dom de profecia, o espírito da profecia. Dentro da Bíblia, nós encontramos mulheres que exerceram função profética. Uma mulher, Miriam, conforme diz Êxodo 15, versículo 20. A outra, Débora, de acordo com Juízes, capítulo 4, versículo 4. E ainda, Ulda, de acordo com 2 Reis 22, 14. E Ana, de acordo com Lucas 2, de 36 a 38. E por último, as 4 filhas de Filipe, Atos 2, versos 8 e 9. Estas mulheres exerceram função profética. Isso significa que Deus pode usar uma mulher como profetisa. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o dom de profecia veio através de Ellen White, no começo do movimento adventista. E isso eu gostaria que você entendesse claramente. Ellen White, aqui está ela. Percebe? Ellen White. O nome de solteira, Ellen Gold Harmon. Nome de casada, Ellen Gold White. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 e faleceu em 16 de julho de 1915. Esta mulher recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos, todos proféticos. Escreveu 2.000 artigos para revistas e 2.500 mensagens para outras publicações. O seu trabalho literário é de 100.000 páginas à mão. Ellen White foi adventista até a morte. Recebeu o dom de profecia. E a Igreja Adventista hoje tem tudo o que ela escreveu como uma relíquia. E nós usamos esse material. Ellen White escreveu sobre profecia, saúde, família, religião, educação e outros. Eu quero te mostrar agora, na nossa tela, alguns desses livros. Alguns livros que Ellen White escreveu. O que ela escreveu sobre alguns assuntos. Você vai olhar e se você ainda não tem esses livros, você poderá adquirir.
Pergunte a algum adventista e ele vai dizer aonde você deve adquirir este material. Vamos olhar aqui na tela. Eu vou te mostrar alguns desses livros, algumas destas obras. Você pode agora, com muita atenção, olhar aqui. Este livro é o livro Patriarcas e Profetas. Este livro, Patriarcas e Profetas, ele fala, ele comenta, ele explica o Antigo Testamento. Este outro livro é o livro Profetas e Reis. Patriarcas e Profetas e Reis comentam todo o Antigo Testamento. Depois, eu vou te mostrar o livro Desejado de Todas as Nações. Eu falo com emoção desse livro, porque quando li esse livro, eu fiquei emocionado, derramei lágrimas, literalmente falando, porque o desejado de todas as nações é Jesus Cristo. E Ellen White, inspirada por Deus, escreveu sobre a vida de Jesus alguma coisa que você nunca viu na vida. Leia O Desejado de Todas as Nações e você vai ver que livro maravilhoso. Esse livro comenta toda a vida de Jesus de uma forma poderosíssima. Este outro livro que você está vendo aqui é o livro Atos dos Apóstolos, escrito por ela também. Ele comenta toda a vida dos apóstolos, os atos, as obras, os milagres, o Pentecostes, tudo sobre os apóstolos. É um livro riquíssimo. E por último, eu vou te mostrar o livro mais odiado por Satanás. Inclusive, eu desafio você a ler esse livro. O livro mais contundente é o livro O Grande Conflito. O Grande Conflito é, depois da Bíblia, o livro mais odiado por Satanás. Porque o Grande Conflito, ele fala do conflito entre o bem e o mal, desde o céu até os dias de hoje e até o final da história. É o livro que desmascara o demônio e que mostra o nosso Cristo vitorioso, o nosso Deus vitorioso. Eu mostrei apenas 5 dos mais de 80 livros escritos por Ellen White. A história não para aqui, mas essa mulher que você está vendo aqui, olha bem para ela, Ellen White, essa mulher, ela estudou até o 2º ano da escola, 2º ano primário. Não sabia quase nada. A sua caligrafia era muito fraca, mas cheia do Espírito Santo. Ela recebeu cerca de 2.000 visões e escreveu cerca de 80 livros. A Igreja Adventista tem o dom de profecia. Em algum momento você já parou para perguntar como que os adventistas sabem tanto da Bíblia? Talvez você esteja perguntando como que o Luiz sabe tudo isso que está falando para nós nesse vídeo, nesse programa. Aonde ele buscou esse conhecimento? Amigo, é que a Igreja Adventista, ela tem a Bíblia, claro, a luz principal. Nós temos a palavra de Deus, mas temos também, como diz Apocalipse 12, 17, temos o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Esta igreja tem o dom de profecia e nós estudamos esses livros. E é por isso que nós temos, pela misericórdia do Senhor, nós temos um conhecimento, não para nosso orgulho, mas para mostrar a você o caminho da salvação. Que Deus abençoe você. Procure ler estes livros. E agora eu vou para a parte final, chamando a sua atenção para os detalhes finais de um verdadeiro profeta ou de uma verdadeira profetisa, ok? Vamos lá. Conforme você viu no computador, conforme você viu na tela e agora você também já viu na Bíblia, eu gostaria de chamar a sua atenção para os detalhes finais. Vem aqui. Como eu disse, Ellen White escreveu sobre profecia, saúde, família, religião, educação. Você já ouviu falar da educação adventista? As escolas adventistas? O sistema educacional adventista? Tudo o que nós fazemos está baseado em revelações de Deus. Está baseado em inspirações. Deus inspirou Ellen White. Ela escreveu e nós procuramos obedecer o que está na Bíblia, em primeiro lugar, e o que ela escreveu, porque o que ela escreveu não é nada além da Bíblia. É apenas um comentário profético, verdadeiro da palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20, versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é depositária de um dom maravilhoso, o dom de profecia. Se você quer andar no caminho certo, se você quer obedecer a Deus e fazer parte da igreja de Apocalipse 12, a igreja que provoca a ira de Satanás
por duas razões: por guardar os mandamentos de Deus e por ter o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Se você quer fazer parte dela, eu te convido a fazer parte. O que você tem que fazer? Nada, basta apenas fazer o que você está fazendo agora. Nada mais além disso. Basta estudar a Bíblia, abrir o coração, nascer de novo da água e do Espírito, e você fará parte do maior movimento profético do mundo. Esta igreja que tem a missão de ensinar toda a verdade e de restaurar a verdade no coração das pessoas, na vida das pessoas. É isso. Eu já tomei a minha decisão. E você? Já tomou também a sua decisão? Parabéns pela decisão tomada. E nesse momento, eu convido você a fechar os olhos e orar comigo, já que você quer seguir este caminho, o caminho certo. Oremos? Ó Deus maravilhoso, obrigado por sabermos que a tua igreja é aquela que tem o dom de profecia, o testemunho de Jesus, e aquela que guarda os teus mandamentos. Sabemos que muitos falsos profetas surgiriam nos últimos dias, mas sabemos também que o Senhor não deixaria a tua igreja abandonada, mas daria ao teu povo uma orientação profética segura, como deu. E agora nós te agradecemos por isso. E decidimos hoje fazer parte deste movimento profético. Aceitamos o espírito de profecia, aceitamos a verdade da tua palavra. E agora eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, esta pessoa que ora comigo. Que a tua graça se manifeste na vida dele, na vida dela. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.